E aí, vamos? Esse é o Plantão Fausto Repórter, o programa que sem sensacionalismo vem contar que o mundo quase acabou e você não ficou sabendo. E aí, cara? Tudo ótimo. Por onde é que a gente começa, cara? Pra onde você quiser. O que tá acontecendo no mundo? Ontem foi... Eu tomei um susto, né? Eu tava editando os vídeos que eu preciso subir. Tava só no Alt Tab no Twitter, aí eu vi o Rogério falar em guerra total no Oriente Médio, possível guerra total no Oriente Médio. Aí eu, nossa, lá vem. Aí eu fui checar as trends e tava lá Hezbollah, tinha Israel e Hamas nos Trend Topics. Acontece que estamos no período que rola um ritual religioso muçulmano, o Ramadã. Eu sei que envolve jejum e algumas rezas nas mesquitas que eles precisam fazer lá. Então o pessoal da faixa de Gaza tem o costume de transitar, de ir da faixa de Gaza até Jerusalém, para ir para as mesquitas específicas que tem lá. E aí tem todo o constrangimento, né, que as pessoas, 99% das pessoas são pacíficas e precisam passar pelo território só para ir realizar lá seu ritual, e tem que passar por revistas e tem que percorrer um caminho específico que Israel libera para isso acontecer, porque senão tem guerra, né? Então, senão barata voa. E aí acontece que ajudou a desestabilizar ainda mais o território de Israel. Os caras, alguns que conseguiram passar, eu não sei exatamente de onde vieram também, não sei se já estavam lá. Eu sei que Israel está sofrendo consecutivos atentados. Assim, eu não gosto mais de chamar de terrorista, porque me veio tanta coisa na cabeça, bagunçou tantos conceitos que eu tinha, sabe? Eu tô reorganizando meus pensamentos para interpretar o mundo da melhor maneira possível. E eu acho que essa palavra, esse conceito de terrorismo foi construído, assim, nos últimos anos pelos americanos e dado um sentido à palavra que atrela diretamente a muçulmanos e o povo do Oriente Médio, e eu quero desvincular isso da minha cabeça. Sim. Se for para chamar de terrorista, eu tenho que chamar a CIA também. Eu tenho que chamar o FBI e outra galera. Terrorismo é para caber nessa retórica maniqueísta de nós contra eles, e o que os outros fazem é injustificável, porque não tem razão. Eles são animais tão desumanos que eles não têm nenhum motivo para fazer o que fazem. Eles fazem porque são terroristas e se matam porque eles querem causar terror. Que beleza, né? E você, otário, acreditou em tudo porque você era criança, adolescente. Adulto. O que Hollywood não faz, né? E aí você não leva em consideração a real motivação de cada um. E tem coisas que, cara, uma pessoa, um civil entrando e fazendo uma barbaridade, você abre mão da sua liberdade para matar o cara. Se fizer... Cara, essas coisas que aconteceram em escola, em creche... Se eu pego um cara que ataca a Lana, eu não importo mais com a minha liberdade, eu mato o cara. E assim, eu não quero nem falar sobre o que eu faria de cabeça fria, mas se eu recebo uma notícia dessa, cara, não sei o que faço. E agora, imagina você ver que não foi um transtornado, não sei, eu me poupei até de ir atrás de notícia dessa escola em Santa Catarina. Mas se um indivíduo ele causa essa indignação, imagina quando você descobre que não foi um indivíduo louco, não foi um indivíduo psicopata, não foi um indivíduo doente e não foi uma pessoa drogada, que foi um projeto de país. Imagina você perdendo as pessoas que você mais ama no mundo e você vê que foi um projeto de país por interesses econômicos territoriais, você saber que fizeram isso com você, e não só com você e com a sua família, mas com todas as pessoas que moram no seu bairro, na sua cidade e no seu país inteiro. Sim, e aí é colocado tudo em um plano no papel, é dado um nome bonito também, um tal de state building, que muda o sistema político do seu país para colocar um que agrade Nova York e Washington.
Então, eu não sei, eu tenho até medo de perder o meu canal falando isso, mas eu não sei o que eu faria se eu fosse um cidadão de um país desse. E tendo a consciência que eu tenho vendo a vida dos caras de fora. Se fosse na minha pele, cara, aquela conversa que eu tive com a Vanessa me doeu, assim, dentro da espinha. Tipo, aí você consegue entender, não a narrativa geopolítica de um país, mas a história de vida de uma pessoa. E aí você vê que, cara, se a pessoa quiser se revoltar e se ela quiser tomar a atitude dela que for, não importa qual seja a atitude que ela decida tomar, é justificável, dadas as circunstâncias. Né? Sim, é um fenômeno engraçado porque a gente recebe informação de todo lado. Claro que aqui se aproxima mais da nossa língua e da nossa cultura, a gente consome muito mais. Mas você vê que só estando ali, aquelas informações da amiga da Vanessa, que é russa, só o russo entende. Então você precisa estar lá. Você não tem prioridade para falar, por mais que você estude, e eu também estudando geopolítica. O máximo que a gente pode ter é a consciência de que a gente não tem esse conhecimento, que a gente precisa buscar e precisa ter contato com todo tipo de gente, todas as pessoas de todas as culturas. Mas, para além disso, dando sequência aos acontecimentos em Israel, aconteceram alguns problemas em uma das mesquitas também, uma das mais importantes. Eu esqueci o nome da mesquita agora, mas enfim. Eu sei que uns radicais se trancaram dentro dessa mesquita e não deixaram ninguém entrar e ninguém sair. E de algum jeito eles conseguiram colocar uns cacetetes e fogos de artifício lá dentro. Aí vai da intenção das pessoas que ali estavam, que planejaram isso. Eu não sei se eles queriam provocar o Estado de Israel, se eles queriam causar algum dano a alguém específico, seja da polícia, sei lá. Porque tem muçulmanos também na polícia de Israel. Dentro de Israel, muçulmanos e judeus convivem pacificamente respeitando as leis de Israel. E é essa a briga. E dentro da faixa de Gaza, da Palestina, completamente radicalizado, não tem nenhum judeu morando. Eles se recusam a conviver. Mas aí, o que foi que a polícia fez? A polícia de Israel. Como são eles responsáveis por manter a ordem no território, eles invadiram a mesquita e deram borrachada em todo mundo. E foram essas imagens que foram para a internet e começou a série de atentados que eu descrevi. E são imagens extremamente inflamatórias. Extremamente inflamatórias. Sim. Então, assim, teve possivelmente, me corrija aí se eu estiver falando groselha, porque eu não acompanhei, eu tava só jogando Diablo mesmo. Certo. Mas eu deixei de acompanhar porque eu tava surtando. Basicamente, você tem uma galera aqui que foi colocada de castigo e os caras falaram, você não sai daí. Deixa eu compartilhar minha tela. Peguei. Tem os derrotados aqui, que foram colocados aqui e falaram assim, olha, você não sai daí, você fica nesse cercadinho, o resto tudo é meu. Sobrevive aí, se vira e não me dê trabalho. E aqui você tem o Estado de Israel e recuado aqui está Jerusalém, que é território sagrado para 3 grandes religiões. E aí esse pessoal não tem trânsito livre para cá e uma vez por ano eles podem fazer uma peregrinação para um evento específico onde eles vão entrar nessas mesquitas aqui e vão fazer as orações deles aqui dentro. E por mais que você queira rezar para o seu Deus, você também está entrando no território do seu inimigo e é basicamente os caras que fazem você viver a vida miserável que você vive aqui no meio. As pessoas são boas, os estados são ruins, a gente tem 2 estados aqui com 2 povos com conflitos de interesse gigante, mas inevitavelmente você tem aqui um momento do ano em que é mais fácil você ter atrito. E dessa vez aconteceu isso que aconteceu nessa mesquita, e o que me dói, quer dizer, tudo me dói, mas a possibilidade de esses caras aqui falarem, não, a gente vai atingir do jeito que a gente conseguir com os recursos que a gente tem, isso é agora, o quanto isso não poderia ser um ataque fake para gerar uma maior união e coesão interna dentro de Israel. Cara, me corrija se eu estiver falando muita merda. Eu entendi o que você quer dizer. Isso, entendi. Israel tá dividido, você tem
vamos chamar de esquerda e direita para ficar mais fácil para todo mundo entender. Você tem o Lula e o Bozo lá brigando e os caras não conseguem coesão, só que eles são um país odiado, sozinho, aqui no meio de todo mundo que quer jogar bomba neles, e eles estão precisando de união. O quanto não foi conveniente que isso daqui pudesse ter acontecido lá? Isso que não me sai da cabeça. Você quer dizer? Sim. Tudo isso parece que o que o Fausto está dizendo que é o que precisava acontecer para a política de Israel se estabilizar de novo e eles todos se voltarem contra o inimigo maior que eles têm. O quanto não foi o Lula fazendo vista grossa para o dia 8 de janeiro aqui? Exato. Mas eu não pensaria que é tão longe, porque esse tipo de coisa acontece todo ano. E é meio que inevitável, porque não tem só Hamas e Hezbollah, tem Estado Islâmico também, tem algumas pessoas completamente independentes de Estado, que são só religiosos revoltados. Então, mas é isso que é mais difícil, porque você controlar um exército é fácil. Agora você controlar milhares de pessoas físicas é muito difícil, ainda mais ressentidas do jeito que elas são. Sim. Tem gente aqui que perdeu parente, que viu gente ser assassinada dentro da família, roubada, abusada. Tem todo tipo de ressentimento. E eu não tô falando que esses caras sejam bonzinhos e coitados e que esse aqui seja vilão. Eu só tô dizendo que com forças desproporcionais de povos que estão em conflito, você vai ter histórias que você não pode anular, como as das amigas da Vanessa. Você não pode anular a história dessas pessoas. Então você não pode tirar a razão de um cara que fala, eu vou orar pro meu Deus, mas eu também vou me sacrificar por ele. E não é nem a religião que tá deixando os caras, somente a religião que tá deixando os caras cegos. Talvez não seja a religião que tá impelindo eles a fazer isso, mas o ressentimento pessoal da história de vida de cada um mesmo. Exato. Mas, assim, eu tiro essa parte da conta de ter a possibilidade de Israel ter provocado de propósito, enfim, toda essa teoria da conspiração que a gente pode estar construindo aqui, porque o Irã está falando abertamente isso. Aquele vídeo que eu mandei do Hezbollah, eles falam abertamente, eles não são tão fortes quanto parece, seu reino temporário é tão frágil quanto uma teia de aranha, eles parecem unidos, mas o coração deles está dividido. Então eles estão falando abertamente isso. Eu acho que o Israel está sendo avisado de todos os lados. Não existe imagem a ser protegida mais. Sim, e a própria divisão lá dentro, isso é falado tão abertamente que todos os políticos, e esse é o problema, que eles não querem abrir mão de nada. A esquerda estão falando, nossa gente, a gente tem que se unir da democracia. E o Netanyahu tá falando, nossa gente, a gente tem que se unir em volta do conservadorismo para tornar o Estado autoritário. Entendeu? Para acabar com o custo da democracia. Sim. Então, eu acho que isso não é uma questão a ponto de ter essa possibilidade. A minha alfinetada de sempre, comunismo é a mesma coisa, tá? Comunismo vai ser um monte de gente falando, o povo sou eu. Se preparem. Sim. E como sempre, né? Eu não posso passar batido sem dar um tapa no comunismo. A União Soviética morreram muitos comunistas, tá? Então cuidado. Muitos comunistas que se declaravam comunistas, diziam tudo que defendia o Estado e tal, discordavam uma vírgula, já passava. Exato. Já passava para fora do país, na melhor das hipóteses. Todo mundo manda, mas eu represento todo mundo. E aí você me obedece. Se você não me obedecer é porque você é contra o povo, porque o governo é do povo. Exato. Depois que você eliminou a oposição inteira, aquele que discorda de uma vírgula vira oposição. É aí que você roda. Sigamos. Já fizemos a cota do dia, mas é porque tem que ser homeopático. Para tirar algumas pessoas de algumas seitas tem que ser homeopático. Tem. Então, falando do Hezbollah, esse vídeo que eu descrevi, eu até passei pro Fausto também, mas por que é que aquilo estava nos trend top e me chamou a atenção e me preocupou? Porque o Hezbollah, diferente do grupo Wagner, ele é muito mais disseminado no Oriente Médio, ele tem muito mais poder, no sentido que tem integrantes do Hezbollah que são eleitos, controlam partidos políticos, tanto dentro da Síria, do Iraque e do Líbano, principalmente. No Líbano eles são tipo um terço da política inteira. Porque o Líbano, não falei que são divididos entre cristãos, sunitas e xiitas. Então, os xiitas é o Hezbollah. Então, um terço do país quer a inexistência do Estado vizinho.
E porque é que e isso foi exatamente o que me tirou o sono, porque os ataques vieram do território do Líbano. Não tem como acusar o Hezbollah, não dá pra saber se foram eles exatamente, porque tem outros grupos, vocês entenderam? Tem outros grupos inimigos do Estado de Israel espalhados pelo Oriente Médio e os estados não controlam completamente, eles não são totalmente soberanos. E meu medo era que o Hezbollah assumisse a autoria do atentado e se fosse o caso, Israel teria que declarar guerra ao Hezbollah dentro do Líbano. E na prática isso é declarar guerra ao Líbano, uma declaração formal de guerra. Entende? E o Líbano não teria alternativa a não ser declarar guerra a Israel também. Isso não existe. Quando alguém declara guerra a você já está em guerra com outro país. É dos dois, entendeu? Então, o que mais? Sim. Toda a expectativa, então, durante a noite, em cima da resposta que o Líbano daria. Pelo que eu entendi até agora, isso saiu em outras línguas, saiu em inglês e eu traduzi. Os cristãos do Líbano fizeram os acordos, fizeram mediação com o Estado de Israel para cooperar. E aí, para um país não declarar guerra ao outro. Então, eles se comprometeram a identificar os responsáveis, a dialogar com os sunitas e xiitas do país, para identificar os responsáveis e não para causar uma instabilidade maior no território do Oriente Médio. Isso saiu, sei lá, 5 da manhã já. E aí foi exatamente essa hora que eu consegui dormir, porque podia ter sido, porque assim, o Hezbollah responde ao Irã, e se Israel, o Anitabliano não estava certo, ele não estava errado, ele não estava sendo sensacionalista. A linha é essa: se o Israel declara guerra ao Hezbollah dentro do Líbano, todo mundo responde. Síria, Iraque, Irã, talvez a Arábia Saudita também, porque não? Tipo, eles seriam do tipo, já tá todo mundo, né? Também. Então seriam mínimo 5 países ou 6 contra Israel nesse momento. E não foi, ainda bem. Foi um disparo contra Israel e Israel jogou 34 de volta, foi isso? Não, foram alguns disparos contra Israel. E a informação mais importante que eu queria saber, é verdade que alguns a bateria antiaérea de Israel não derrubou? É porque a bateria de Israel não vai tão longe, não pega as cidades que estão mais nos extremos. Eles protegem os grandes centros comerciais de Jerusalém e Tel Aviv, principalmente. Entendeu? É muito difícil você cobrir o território inteiro. E assim, depois, no meio da madrugada, enquanto Israel tinha que dar a resposta, eles atacaram aquele território que não tem um Estado, vou dizer, legítimo, não tem um Estado soberano, controlado por muçulmanos. Ele atacou o que sempre ataca, a faixa de Gaza. E saíram aqueles morteiros baratos de Gaza que ativaram as defesas caras de Israel. Então eles estão gastando uma fortuna, o território está muito instável, porque tem muitos muçulmanos que moram em Gaza transitando por ali agora, e estão acontecendo atentados completamente aleatórios. Já teve aqueles tiroteios que uma pessoa saca uma arma, ninguém sabe de onde, começa a atirar nas pessoas. 5 minutos antes da gente começar essa conversa, um cara pegou um carro e atropelou um monte de turista assim, na calçada, e pegou até uma italiana que não tinha nada a ver, tava lá a passeio. Mas eu acho que se você quer ser nômade digital, você devia vir morar aqui, porque o custo de vida é tão alto que você vai se sentir desafiado a querer ganhar cada vez mais. Tá paga a publicidade. Tem que ser homeopático. Tá gerando anticorpos dos caras que escutam propaganda de curso. Sim. Eu fico pensando que a história dos drones iranianos
serve totalmente para Israel, né? Porque, tipo, o quanto custa essas baterias antiaéreas e o quanto custa você ficar mandando bomba lá toda hora. E se começa a chover bomba lá toda hora, e eles precisam parar isso porque não tem bateria antiaérea para sempre, o que eles vão ter que fazer? Eu tô só jogando um monte de preocupação, tipo, por falta de conhecimento mesmo, por curiosidade, né? Não, mas isso que você falou faz sentido. Eu tenho um questionamento até bastante perigoso. Naquele vídeo também fala sobre membros, sobre o Irã ou Hezbollah ter membros onde Israel menos espera. Então, o que é que você fala sobre infiltrados, sobre talvez um certo controle do território que Israel nem esteja percebendo. Uhum. E eu estou tentando encontrar uma razão, e esse é o meu questionamento perigoso, de por que os ataques do Irã a Israel ainda não começaram. Rapaz. Entendeu? Eu sei lá, porque eles estão passando por... Eu acho que a oportunidade perfeita. Porque era o que eu ia falar agora. É um belo timing. Tipo, eles têm a desculpa de começar e falar, não, mas foi pra defender o amiguinho, né? Não foi a gente, é porque mexeram com... É porque eles tomaram a iniciativa, né? Exato. Exato. Talvez quando o pessoal todo voltar pra casa, quando não tiver mais tantos muçulmanos nas ruas de Israel, vai saber. Sim, a gente tem que prestar atenção nas próximas horas, nos próximos dias. Porque eu não sei exatamente quanto tempo dura o Ramadã, até onde vai, mas em algum momento as pessoas vão ter que retornar de Jerusalém de volta para a faixa de Gaza e para as suas casas na Cisjordânia também. Os assentamentos, né? Uhum. Então, sei lá, assim, se começar um conflito maior, quem vai defender Israel? Os Estados Unidos, esqueça. Nossa, agora você me colocou outra pulga. Eu tava tranquilo, porque eu falei, se não aconteceu nada até agora, não vai acontecer mais, mas eu tô completamente enganado, exatamente pelo que você falou. Os ataques, eles podem não ter acontecido, porque isso daqui é uma festividade sagrada acontecendo. Sim. Não significa que depois que isso terminar, alguma coisa muito maior não possa acontecer. Uhum. É esse o ponto. Catapimbas. Cara, eu ando meio revoltado com as coisas que... Eu sei que não tem porquê eu ficar me martirizando com meus conceitos de adolescência, tá ligado? Não tem porquê. A gente aprende isso com a vida, mas, tipo... Eu sou tão fã de Call of Duty. Entendeu? Meu Deus. Sim. Sabe, eu ainda pretendo, sabe? Eu te falei que ainda vou... quando tiver comprado o PC, eu ainda vou... voltar com o canal, vou fazer esse tipo de coisa, vou construir conteúdo em cima disso. Sei lá, até o YouTube me derrubar, que eu sei que ele não gosta. Mas o Call of Duty Modern Warfare devia ser chamado Modern War Crimes, tá ligado? Porque você tá na pele de um monte de soldado americano invadindo o território soberano pra colocar o líder que você quer. Uhum. Invadindo casas de civis então é daí que também Israel vai pagar o pato de todo esse ressentimento construído pelos Estados Unidos também, né? Não que eles sejam completamente inocentes nessa história, mas a convivência, a possibilidade de qualquer convivência entre judeus e muçulmanos está tão prejudicada. E esse prejuízo está tão exponenciado pelo que os Estados Unidos fizeram com os países em volta, que não tem como, eu acho que não tem mais volta, não tem como ser pacífico uma resolução. Eu espero estar redondamente enganado que a diplomacia resolva, mas... Eu tomara que a gente esteja redondamente enganado, porque todo dia eu olho para isso daqui, eu também não acho que tem jeito, não. Eu quero muito estar. E Ucrânia também, né?
Puta merda, o que eu tava conversando ontem é engraçado como o nosso mundo de hoje, ele é fruto de ressentimento de 30, de 40, de 20 anos atrás. E ao invés da gente parar o ciclo do ódio, a gente está renovando com força. Uhum. Ou seja, daqui 20 anos, cara, vai ter muita gente que perdeu os pais, que teve a vida destruída, que vai ter muito ressentimento e a gente não sabe onde essas pessoas vão estar, cara. E eu não preciso nem muito longe, isso não é teoria de conspiração. E pelo amor de Deus, nada contra uma criança ser um refugiado ser acolhido. Claro. Mas pensa em todos esses ucranianas que saíram e que estão se casando e que vão ter filhos europeus, que vão crescer e vão começar a questionar o mundo. E vão falar, por que minha mãe fala ucraniano, por que minha mãe fala russo, meu pai inglês. Cara, se mestiço de japonês com brasileiro já tem problema de identidade, imagina mestiço de nativo com refugiado de guerra. E o quanto cada uma dessas pessoas é uma bomba relógio, igual a gente tem um monte de gente em Gaza. Gente que não tem nada, mas tem ressentimento. É fermentado ali, né? Sim. Assustador, cara. E é assustador também porque onde existe ressentimento, tem um filho da puta pra rebatar isso. Claro. Onde tem mas é porque é uma janela de oportunidade, né? Sim, e o ser humano não deixa passar uma. Sim, as pessoas completamente desacreditadas com o capitalismo. Não tô falando que dê certo. Estão todas dando dinheiro para canais comunistas. O cara que não consegue arrumar namorada e tá no celibato involuntário. Tá tudo dando dinheiro para canal de incel. Brasileiro fudido, tá tudo dando dinheiro para Lula e para Bolsonaro, engajamento e credulidade e apoio. Então, onde existe o ressentimento, sempre aparece um arrombado e vai transformar essas pessoas em arma de guerra, do mesmo jeito que está acontecendo aqui, está acontecendo em um monte de lugar no mundo inteiro. Sim, assim, dá para transformar esse ressentimento em outra coisa, só que não dá grana. Exato. É muito mais rentável cultivar o ódio. O ódio dá muita grana, o ódio dá muito engajamento. Dá pra botar muita publicidade em volta. É isso, esse é o sistema que a gente tem com inteligência artificial, com rede social. Assustador. Sim, bom, então... eu penso sobre o envolvimento que vai ter de outros grandes atores nesse conflito. Se há interesse da China em resolver a questão de Israel, entendeu? Porque assim, Israel tem muita tecnologia, tem muita inteligência, a gente aprende muito com eles. E quem tem boas relações com Israel? Então eu acho que existiria a possibilidade de todo mundo se aproveitar disso. E não é se aproveitar de levar vantagem, é fazer troca. Sabe? De deixar o território muito mais estável, pacífico e próspero se todos os países ali cooperassem, incluindo Israel. Mas, assim, a gente está falando de passar por cima de todo ressentimento, que é muito difícil. Mas isso aí eu acho que é o consenso, todo mundo concorda com isso. As tecnologias de Israel, o desenvolvimento de Israel é um negócio também é muito cobiçado dentro do território. Aí os caras entra com um monte de soldado na mesquita fazendo com um monte de veinho rezando lá o que a PM faz com o pessoal da Fefeleste quando eles vão na Paulista, metendo bicuda e tipo criando documentos que vão ser usados para sempre contra eles, né? Teve também as questões de Rússia e Ucrânia. Você tem acompanhado alguma coisa da espionagem? Não. Então, teve um jornalista que começou, me deu o sentimento de como se eu estivesse estudando a Guerra Fria de novo, entendeu? Voltou aquele clima de diálogo é muito perigoso, tá todo mundo tentando se enganar o tempo todo. Um tentando enganar o outro, no caso. E
já é difícil garantir a segurança de americanos dentro do território russo e de russos dentro do território americano. Eles começaram a prender pessoas suspeitas de espionagem por aí. Teve história até de um espião russo aqui no Brasil. Soube dessa? Então, eu vi headline, eu vi manchetes daí, mas não li a matéria não. O que foi isso? Um cara tava morando perto da embaixada americana, eu acho que foi no Rio de Janeiro. E aí tava coletando informações de ninguém sabe do que. Eu sei que ele tava com um relacionamento fake aqui, tava até iludindo a garota. E aí uma história até de filme, que a mulher dele também é espiã, tava em outro país, vigiando uma embaixada americana em outro país. E os dois estavam com relacionamentos paralelos. E aí de repente descobriram, porque ele sumiu. Tipo assim, ele deixou todos os documentos e sumiu no planeta. E aí descobriram com a investigação assim de aeroporto, tentando descobrir o cara, preocupado com o cara. A mulher estava preocupada que ele era casado e descobriram que era o senhor e senhora Smith. Sim. E que ele já tinha fugido para a Rússia. O caminho que ele pegou foi para passar na Europa, depois na Rússia. Meu Deus, cara. Tá um negócio esquisito, cara. Ninguém tá acostumado com isso. As pessoas... Acho que os próprios políticos estão tendo que resgatar conceitos, ler o Arte da Guerra e estudar a própria Guerra Fria. E, assim, o Putin era o espião desse, né? E melhor do que ninguém pra passar esse tipo de conduta. Eu refleti muita coisa sobre a conversa da Vanessa também. Eu tenho alguns... Eu já te falei, né? Aquele susto que eu tomei quando eu olhei pro mapa pela primeira vez e enxerguei outra coisa. Tem muita coisa pra gente reavaliar do que tá acontecendo e que eu ainda preciso pensar a respeito. Mas uma última, eu tava pensando sobre a França e a conduta do Macron e o período que ele tá passando, e uma declaração muito esquisita, muito perigosa pra gente destrinchar, vindo do Emmanuel Macron, né? Ele falou sobre convocar a China, ou solicitar a China, uma mediação de conflito entre Rússia e Ucrânia. Sendo que a França está no Conselho de Segurança, está na OTAN, historicamente, desde a Segunda Guerra, é completamente subserviente aos Estados Unidos. E eu entendi como uma facada nas costas dos americanos. É uma demonstração muito explícita de fraqueza do grupo que ele tá. É uma demonstração de fraqueza da OTAN, e literalmente a OTAN não tem condições de resolver essa treta. Vamos pedir para quem realmente tem poder. E já que a gente não pode derrubar os caras, então vamos tentar pedir por favor para eles parar com isso. E há um reconhecimento de poder muito grande também, né? Não que todo mundo que está prestando atenção nisso já não saiba, mas é um reconhecimento de poder, oficialmente um reconhecimento de poder da China, né? Eu fico pensando a respeito do que seria o plano de ação do francês a longo prazo, assim, o plano de ação não do francês, do Macron. Virar casaca e passar para outro lado, né? Exato, assim, de aprender junto aprender com o que a Itália fez na Segunda Guerra, sabe? Porque de novo, lembrando esse conceito que eu já trouxe aqui, por que é que a Alemanha foi toda espoliada, o Japão foi todo espoliado, e a Itália não foi? Porque eles mudaram de lado. Os italianos, vendo que iam perder a guerra, mataram a liderança e decidiram cooperar com os aliados. E assim, eu estava fazendo uma análise com meus pensamentos mesmo, uma análise do perfil do francês e da possibilidade deles fazerem isso, sabe? Meu Deus, cara, e se a França virar casaca, quem fica? Exato. Porque eles estão assim no coração da Europa, né? Eles têm acesso aos dois lados ali do mar. Eles estão numa região muito privilegiada, assim. Melhor que eles ali, eu acho que só a Espanha. Eu tava pensando por que é que eles são tão nojentos e antipáticos também, sabe? Fazendo um perfil psicológico. Um povo muito humilhado, né?
Também, mas assim, por que eles são tão nojentos? Assim, eles são muito humilhados, mas eles têm esse complexo de superioridade. E por que é que, mesmo Paris sendo tão turística, eles têm fama de tratar mal todo mundo, sabe? Por que é que eles odeiam falar inglês? Tire meu preconceito, por favor. Porque se eu falar o que eu penso, eu vou assumir que eu sou uma pessoa preconceituosa. O advogado recomendou o silêncio? Vamos lá, eu vou explicar isso. A França já travou algumas guerras com os vizinhos. Muito antes do Brasil existir, tinha uma disputa por dominância da Europa inteira. Todos os países tinham planos hegemônicos de nação. Todo mundo, o que o Hitler fez, o que o Napoleão fez, todo mundo planejava fazer. É o que todo mundo fala que é horrível, mas o que todo mundo quer. E se você civil não quer, tem um arrombado no seu país que quer. E que convenceria todo mundo a segui-lo. Sim. Inclusive só que se assim... o país fosse comunista. Desculpa. Não para com isso. Assim, antes da grande pacificação, né, da União Europeia e tal, todas as guerras anteriores, recentes, a França tinha tomado bola da Inglaterra. O maior líder que eles tiveram, principalmente pós-Revolução, o Napoleão era descendente de italianos, tinha um sobrenome Bonaparte, né? Uhum. E tomou a Europa inteira, menos a Inglaterra. Uhum. E bateu na parede de gelo lá da Rússia. Uhum. Com quase todo mundo, né? Já na Primeira Guerra, a França lutou muito bravamente para defender o território da Grande Revolta, né? Porque assim, relembrando a Primeira Guerra, Império Alemão, que é Prússia e uns caquinhos, Polônia, Tchecoslováquia, e tinha Império Austro-Húngaro, e depois entrou o Império Turco-Otomano. E eles começaram pela França, eles atacaram, na Primeira Guerra eles declararam guerra à França e atacaram para a esquerda, para oeste. Então, eles lutaram muito bravamente, mas perderam, e precisaram pedir ajuda dos ingleses e depois dos americanos para reconquistar Paris. E aí, o que aconteceu alguns anos depois, já na Segunda Guerra? Então, a Segunda Guerra, deixa eu fazer, mas assim, eu vou falar para você me corrigir, porque eu acho que eu tô errado. Manda aí. Na Segunda Guerra, Hitler estava tão forte, mas tão forte, que ele começou a expandir para a esquerda, e existia uma esperança muito grande, principalmente dos aliados, de que a França fosse tancar um pouco, pelo menos até todo mundo chegar. E meio que a França arreganhou e falou, não, tipo, entra aí, a gente não tem o que fazer. E assim, talvez se Hitler tivesse bombardeado Paris, o francês hoje seria completamente diferente, porque por orgulho eles teriam reconstruído e teriam orgulho da reconstrução, do jeito que o Japão tem orgulho da reconstrução de todos os castelos, porque os americanos, antes de jogar as bombas de Hiroshima e Nagasaki, eles passavam com bombardeio e o primeiro alvo eram os castelos. Por quê? Porque era o símbolo nacionalista mais antigo e que mais mexia com o psicológico do japonês. Porque um japonês de Tóquio, de Osaka, quando ele olhava para o castelo, aquilo ali era o símbolo de estabilidade e de segurança que ele conhecia há gerações. E quando eles viram os castelos completamente levados ao chão, isso mexeu demais com eles. Depois da rendição, qual que foi a primeira coisa que eles fizeram? Se o castelo não existia, a gente não existe, então a gente precisa reconstruir esse negócio. E reconstruíram os castelos. Aí chegou Hitler e fala assim, não vou jogar bomba em Paris, não, eu acho essa cidade tão bonitinha. Seria um desperdício eu tacar fogo nessa cidade. Eu tô louco pra tirar umas fotos na Torre Eiffel, pô. E aí o francês ele tem que lidar com essa lembrança dele não ter lutado, dele ter sido salvo e dele não ter sido bombardeado por pena e por um capricho estético. Sim. É muito difícil para um povo. Só que assim, se eles tivessem falado, galera, como o Japão fez, né? Galera, não deu, porra, a gente fez o melhor que a gente podia, mas eu acho que não houve um trabalho ali de falar sobre isso. E eles estão tão sisudos quanto eles eram quando eles querem se ver como liderados por Napoleão, eles não querem se ver como os covardes que eles foram da Segunda. E ninguém julgaria. Quem quer ser doido de peitar o Hitler, cara? Sim, mas vai além.
Vai muito além. Agora me corrija, porque assim, o meu mundinho, ele acaba aí, acabou meu combustível pra falar de França. Não, então não, o resto você explicou... disso é tudo preconceito. Não, muito bom. Você explicou uma parte e essa parte é muito importante. Assim, foi uma grande humilhação de fato. Mas o pior não foi nem isso, vem depois. Assim, a Alemanha falou, vou entrar. A França disse, não vai. Aí o Hitler falou, já entrei. Aí o que foi que o francês médio falou? De novo, não aguento mais. Porque eles se acabaram na Primeira Guerra. E eles viram o que foi que eles passaram para não dar em nada. Então, essa, entre aspas, covardia, pra mim foi muito justificada. Tipo, a Alemanha tá mais forte do que tava na Primeira Guerra. É o que eu creio que tinha que ter feito. Desculpa. Não foi eu que disse. Assim, eles estavam mal preparados, com o espírito completamente destruído pelas perdas da Primeira Guerra. E pela tristeza também, né, de ver o que estava sendo preparado pelos vizinhos. A Alemanha estava lá com a economia bombando, porque por causa daqueles pontos que eu já expliquei, né, a Alemanha era um setor industrial muito produtivo e capitalista. O nacional socialista era só o nome para atrair uma galera, tipo a galera que usa democracia e vira outra coisa. Então a Alemanha usou dessa estratégia, tipo as empresas privadas, Hugo Boss, Mercedes e as empresas as empresas farmacêuticas, que são muito famosas, muito boas hoje, são as que faziam gás. Tanto para gás de mostarda, gás para as câmaras de gás, etc. O cara era muito forte, muito inteligente, populista e psicopata. E tava fazendo aquela parte que a gente falou que é rentável, né? Ele tava manipulando um povo cheio de ressentimento e ódio com plano de dominação global. Então, tudo isso, a Alemanha chegou em Paris em 2 semanas e em um mês já não existia a França no mapa. Não tinha francês, tinha pessoas francesas lá, mas já tava com plano de ensinar essa galera a falar alemão, essa vai ser a última geração de francês. E é isso. Então, mais uma vez, eles precisariam pedir pinico para a Inglaterra, como sempre. Então, o que aconteceu depois? Então, o cara tem que ser nojento, desculpa. Porque como que você fica séculos brigando com o país e depois você aguenta o cara te salvando 2 vezes no mesmo século, numa distância assim de 30 anos? Exato, mas foi uma salvação muito atípica. Hoje, a presença, eu acho que os franceses, se qualquer francês me ouvir falando isso, vai me odiar com todas as forças. Não tem problema. Tô jogando fato. Eu não tenho grandes planos de fazer negócio com o francês, a França odeia a gente, então caguei. Hoje, a presença permanente da França no Conselho de Segurança é um absurdo. A influência na União Europeia, eu acho que são coisas muito injustas, e eu não vou nem falar de África, sabe? O francês odeia admitir isso, mas lá no fundo o Macron sabe que não devia estar ali. A sorte deles no fim da guerra é que a Inglaterra já tinha a mentalidade de deixar os outros em paz. Assim, na mesa de planejamento durante a Segunda Guerra estavam Roosevelt, Winston Churchill e Joseph Stalin. Os franceses participaram da retomada, mas foi para reconquistar o próprio território. Eles estavam ali para receber ordem de americano e de inglês. Inclusive eles eram colocados na linha de frente. Por que eu estou dizendo tudo isso? Em outros tempos, se fosse no final da Primeira Guerra, por exemplo, a França de hoje seria a Inglaterra do Sul. Entende o que eu quero dizer? Então, essa humilhação, todo esse sentimento escondido nas profundezas da psicologia do francês, tá lá. E ele pode, em algum momento, que ele se sentir humilhado e achar que vai perder, eu acho que, por todos esses motivos, ele não vai ter muito problema em trair a Inglaterra ou trair os Estados Unidos. É um povo que tem que ser nojento, porque que montadora de carro dele supera as alemãs, por exemplo? Então é um povo que nem para desenvolver uma indústria que superasse todas as outras, para ele falar, olha, eu sou cheiroso aqui porque eu mereço, não teve. Ele continuou explorando outras colônias e aí fica fazendo desfile na rua, brigando por direitos sociais e respeito ao ser humano trabalhador.
Exato. Nossa, cara. A França é o país que mais ganhou guerra. Podcast, por favor, eu tô tóxico. É o quê? Me multa nesse podcast, eu tô muito tóxico. Me põe de castigo. Fazer o quê? É isso, cara. Eu concluí com isso também. Foi essa mesma conclusão lógica, porque se você for reparar, a França é o país que mais ganhou guerra, historicamente. Sim, era o centro do mundo, e foi por muito tempo. E assim, a Inglaterra, ela tinha uma marinha muito forte, mas ela não ousava pensar em entrar na França. Sim, eles se expandiram para fora. Eles construíram o maior império da história da humanidade, em extensão territorial, mas longe do território que eles não se atreviam a tocar. Exatamente, porque eles não iam conseguir desembarcar na França e conseguir alguma coisa. Então eles intimidaram durante muito tempo. Agora, assim, quando você olha para um francês bem vestido, ele sabe que ele está bem vestido porque tem países africanos sendo explorados até hoje. Ele sabe que ele está sendo julgado. Se o cara foi pra escola e estudou, ele sabe que ele está sendo julgado. É por isso que ele tem aquela pompa, aquele olhar superior de e aí, que às vezes vai bater. Eu penso que não tem muita alternativa pro francês, sabe? Pra ele ser respeitado, ele tem que mostrar autoconfiança de algum jeito. Aí ele não tá conseguindo pagar a história dele não... Aí ele não tá conseguindo pagar o aluguel dele em Paris, porque a cidade turística ficou tão cara, mas tão cara, que o cara ganha bem vendendo cafezinho e croissant, só que ele paga tudo de aluguel porque a demanda do espaço na cidade turística é muito cara. E aí ele que mal tá conseguindo pagar o aluguel dele e viver com dignidade, e vê turista do mundo inteiro, os mais endinheirados e mais fúteis do mundo vão pra Champs-Élysées. E ele é humilhado todo dia. Então, quando ele recebe o estrangeiro, como que ele se defende de estrangeiro que tem dinheiro para estar ali? Ele fala, mas você não tem a chiquitosa performance que eu tenho para falar. Exato. Aquele sotaque bonitinho deles do idioma. Mas, assim, eles fazem uma coisa muito muito inteligente, mesmo que seja muito cretina. Eles fazem a autopropaganda deles, dizendo que eles são o maior ganhador de guerra, porque eles enfrentam um monte de peixe pequeno. Eles vão enfrentar os países africanos mesmo, isso aí, essa leitura que você fez tá certa. Só que vai além. A Legião Estrangeira Francesa faz o que o Grupo Wagner faz. Aliás, o Grupo Wagner aprendeu com eles. O russo aprendeu com o francês a fazer isso. O que é que eles fazem? Eles pegam gente de fora do país, eles não sacrificam necessariamente francês. Então, a Legião Estrangeira, como o nome já diz, eles pegam voluntários de fora e pagam o mesmo salário que eles pagariam para um soldado comum na França. Só que como o euro tem um poder de compra muito maior do que as outras moedas, às vezes vale muito a pena. Pro cara que é safo. E seria um bom soldado de qualquer país do mundo. Vale a pena para ele entrar para a Legião Estrangeira se ele tem essa vontade. Você vê, a França não é o pior dos mundos, não. Você ganha uma grana boa, você tá com um exército poderoso e tá com você tem Estados Unidos nas suas costas, né? Não que isso esteja valendo muita coisa hoje, mas até 2021 isso era bom. E se te manda num lugar que você tem que morrer, aí nesse dia você perde as contas e vai embora. Não sim, é fácil. Mas a França só luta contra quem ela vai ganhar. Ele não entra pra perder mais, não. Por mais covarde que isso possa parecer. Cara, enfim, eu acho que é isso, cara. Bom, a gente tem a França podendo virar casaco, o Japão já virou. Virou mais ou menos, né? Mas esse negócio dói muito, porque foi feito com o aval dos Estados Unidos. Mandou sinais. Então, essa permissão dos Estados Unidos, ela manda um recado para toda a Europa. Eu penso que, sei lá, é muito rápido e muito... É um negócio muito súbito o Macron falar que, assim, convocar o Xi Jinping para mediar o conflito como se o Xi Jinping fosse o presidente do mundo, tá ligado? Uma coisa legal que um professor meu tava falando é que o centro do mundo mudou. Esse ano, a China tá recebendo todos os diplomatas, todos os líderes, todos os chefes de Estado, muito mais os chefes de Estado que os Estados Unidos recebia, que Washington recebia
tá todo mundo indo para a China. E a própria Estados Unidos é o único que ainda não foi, que ele vai ser o último a admitir isso. Uhum. Mas a von der Leyen, cara, a presidente do Parlamento Europeu, tava lá ou tá lá agora essa semana. Inclusive um país importantíssimo no mundo, o Lula. E é engraçado falar isso e não ser sarcasmo. Porque o Brasil é importantíssimo e o Lula tá... Como que tá a viagem dele? Como que tá aí aparecendo isso na mídia? Cara, não sei, eu não pesquisei muito sobre a viagem do Lula exatamente não. Ele já voltou? Ele já foi? Eu não sei. Não sei. Fora. Vou dar uma pesquisada nisso. Mas uma leitura muito tarde que o MBL fez é que o Lula tá indo buscar a grana dos chineses. Demoraram muito para entender isso. Sabe que assim, ele estava identificando acertadamente que o Lula estava enfrentando um país ingovernável e que não tinha de onde ele tirar a famosa governabilidade. E só essa semana eles entenderam que o Lula está indo para a China garantir a tal da governabilidade dele. E como é que você vê essa taxação de exportadores dos produtos importados industrializados da China, né? Como você vê isso? Bom, o Brasil de fato precisa de reindustrialização. Existem maneiras de você incentivar a industrialização do país, de você, entre aspas, proteger a indústria nacional, mas eu acho completamente irracional você taxar um produto que você não produz aqui. Não existe indústria nacional para você proteger. Uhum. E para que exista, você precisa criar as condições para que seja interessante você tirar o dinheiro da Selic e colocar no Brasil. Eu não sei porquê, cara, eu não estou nem um pouco preocupado com o efeito disso a médio e longo prazo. Mas eu não consigo te explicar por que eu não estou preocupado com isso. É porque se a coisa continuar desse jeito, a gente vai descobrir, nossos vizinhos e nossos amigos vão nos contar onde é que está chegando a contrabando. E a gente vai conseguir desviar disso, isso não tenho dúvida. Mas eu não consigo pensar que isso é uma ação temporária. E eu queria entender por que isso está acontecendo. Eu acredito, vamos lá, completamente o que eu tô lendo, tá? Não tô pegando... Sem compromisso. Assim. Cara, a gente tá sendo honesto na nossa ignorância. A gente tá falando o que a gente pensa e não tem que estar certo, é impossível. Perfeito. Eu só gosto de esclarecer que esse ponto é baseado no que eu estudei. Eu não peguei uma notícia, destrinchei, eu não sei exatamente o que tá se passando na cabeça do Lula. Uhum. Até porque o que eu vou falar não saiu nem de notícia disso ainda. Mas assim, eu vejo que essa taxação é porque a Shopee é de Singapura, né? Então não é da Shopee, é do AliExpress. Uhum. A taxação dos produtos da Shein, que eu sei que é chinesa, e do AliExpress, que também é chinesa, não incomoda em nada o bolso do chinês. E eu acho que essa pode ser uma leitura que o Lula está fazendo errado, porque ele pode estar usando isso como moeda de troca para o Xi Jinping. E eu acho uma péssima moeda de troca, porque eu acho que ela é muito barata. Sim. Tipo assim, eu coloquei umas taxas aqui agora, mas eu reduzo se você me fornecer tal coisa. Eu acho que o Xi Jinping vai fornecer de qualquer jeito, porque ele quer influência. Que eu acho que aí é que tá a armadilha. Mas então, aí o Lula estaria sendo Trump, né? Aí o Lula estaria sendo Trump e dá zero pra ele. Agora, assim, eu com meu otimismo ingênuo, me passou pela cabeça, mas isso, assim, é só resultado de umas sinapses aleatórias mesmo. Me passou pela cabeça que pode ser parte do jogo de cintura do Lula com os Estados Unidos, para dizer que a gente não é tão aliado assim quanto parece e a gente está lutando pelos nossos interesses. Mas isso é uma ideia muito burra, né? Isso é... Nossa, que jumento que eu fui de pensar isso. Por que ele usaria isso como argumento para alguma coisa? Nossa, não, isso. Eu acho que foi longe, porque os Estados Unidos não estão nem prestando atenção nisso, e isso não afeta em nada a vida deles, e eles não nos pressionam em nada em relação a isso. Exato. Ou já tiveram tempos em que os Estados Unidos já encheram muito o saco do Brasil. Só que, no momento, as relações estão pacificadas, não tem grande coisa, tipo assim, não passa de falas.
Ah, o Brasil devia contribuir com a Ucrânia, o Brasil devia contribuir para a democracia, devia mandar munições para os tanques alemães lá. E o Brasil se colocou, e o Brasil se colocou de maneira perfeita, da maneira que tinha que ser, e os caras não têm argumento para além disso, e não tem como forçar. Sim. E tá perfeito. E se tivesse tudo bem, até que eles forçariam, mas não tá tudo bem. Eles estão com dores de cabeça muito maiores do que o Brasil para concentrar qualquer tipo de pressão política. O que o Lula pode estar fazendo? Então a minha segunda ideia é boa. Uma hora a gente me melhora um pouco, vai. Não, uma hora a gente acerta também, vai saber. A segunda ideia é ele chegar na China e falando assim, olha, eu tenho uma lei que eu quero mudar no Brasil. E essa lei, ela prejudica muito a nossa... Desculpa, a Lari me desconcentrou aqui com uma comida muito boa. Boa. O Lula, ele pode chegar dizendo existe uma lei de importação, porque essa é a lei que já existia, ela só não era cumprida. Porque o que é essa taxação do Lula agora? É a colocação de radar nas estradas que aconteceu nos anos 2000. Antes dos anos 2000, a lei sempre foi limite de 100, 120, 80 por hora. Só que não tinha radar, tinha o guardinha. E o guardinha, você pagava 2 cervejas pra ele, você não pagava uma multa pra ele. Entendi o que você quer dizer. A partir de 2000, os caras começaram a tacar radar no negócio. E aí, a nossa lei é muito isso. Sempre houve essa tributação, a tributação sempre foi essa. E agora a gente precisa acabar com isso, porque olha que coisa burra. Então talvez agora ele esteja chegando na China dizendo assim, então, a lei sempre foi essa, e agora como presidente honesto e justo que eu sou, eu estou fazendo a lei ser cumprida, mas eu quero mudar essa lei, então eu estou aqui para negociar com você. Uhum. E isso seria, né, uma jogada de, olha, a gente vai fazer umas parcerias com a China, inclusive a gente vai diminuir a tributação, só que aí seria genial da parte dele se ele diminuísse muito a tributação, mas de fato incidisse a tributação. Para o brasileiro se acostumar a pagar isso também. Aí você vai querer me matar agora, mas me desculpa. Porque se você baixa isso, você normaliza a arrecadação de tributo racional ali. E aí você resolve... Alguns problemas que não existiriam se o Estado não existisse. Ok, pode defender o seu ponto, fica à vontade. Que tributo racional. Exato. Então, onde o governo vai gastar com eficiência? Onde é uma boa ideia dar metade do dinheiro que você gastaria com serviço para um burocrata? Onde? Queria entender, mas beleza. Eu quero mais o gente, chinês... eu quero mais gente como você incitando gente a cobrar o uso desse negócio. É que isso também não vai acontecer, então somos 2 utópicos. Então. O ponto é... inclusive, o que me dá mais medo daquela conversa que a gente teve. Porque eu começo a pensar que é certeza que o Brasil vai se lascar nessa. Porque... Se ele mantiver isso, eu não tenho dúvida. Por isso que eu não consigo aceitar que isso vai ficar de pé a médio e longo prazo. Quando o pessoal vem me perguntar, eu falo assim, cara, tudo que eu tinha que comprar, eu comprei o ano passado, e agora eu tô tranquilo porque eu não sei até quando isso vai, mas não vai para sempre. Porque eu não acho que a gente vai ser tão burro assim, porque isso não é uma burrice que prejudica o povo, isso é uma burrice que prejudica o povo e a elite. Então, quando há um conflito de interesse, o pobre se fode, mas aqui a gente não tem nada a ganhar fazendo isso durar muito a médio e longo prazo. Por isso que eu acho que isso não se sustenta. Sim, e eu acho que cai até por pressão popular. Acho que essa pressão popular que você queria pra galera, pra ter austeridade, pra o Estado gastar direito o dinheiro, sim. Eu acho que vai vir no sentido de, porra, Lula, você aumentou o preço das coisas, eu não volto em você nunca mais. E talvez seja a reeleição dele, né? Vocês ficaram 4 anos se fodendo aí pagando taxação, seus otários. Eu tiro se eu for reeleito. Especulação. E o político conseguir capitalizar isso e dizer na cara, o Lula tá com a taxa e vai tirar só pra eleição. Uhum. E sim, isso vai acontecer de fato. Mas o que eu quero dizer, todo esse investimento, o investimento armadilha da China, porque, lembrando o conceito, a China está endividando os países
criando condições até razoáveis para o país pagar, mas isso envolve austeridade. A China quer as pontes, quer a infraestrutura necessária para o Belt and Road. Na incapacidade de cada país de gerir suas contas. Sim. Então, não importa o que o Brasil vai fazer com a grana. A China quer ver a porcaria das pontes prontas, quer ver as ferrovias prontas. Se o PT fizer o que sempre fez, vai demorar muito mais para sair e a gente vai perder o controle, vai perder soberania para a China, inevitavelmente. Então, pelo modus operandi do PT, por não acreditar em uma vírgula do que o Lula diz ou faz, eu acho que o Brasil já foi de base nessa. Tipo, é questão de tempo pra gente perder nossa soberania enquanto tiver esse presidente aí. Eu acho que... Bom, como eu vejo Itamaraty... Muito... Não, é o que você tá falando. Eu acho que o PT não vai roubar, não. Não. O dinheiro da China eles não vão roubar, não, pô. Eu não vou, não. Aí você tá Esses caras não são doidos, eles não são doidos. Não, o que eu digo é o seguinte, Itamaraty uma coisa, governo do Brasil outra. Itamaraty não controla o orçamento, eles têm boa lábia. Não, mas não tô dizendo isso. Mas quem manda no Itamaraty? A elite. E quem manda no governo? A elite também. Eu sei que esse negócio de elite parece pseudociência, parece, né, conspiração. Mas eu acho que assim, a elite do Brasil, ela quer muito a infraestrutura do Brasil para ela. E ela tem dinheiro para bancar isso. Eu acho que antes de entregar tudo na mão da China e ficar completamente refém deles, vai ter um interesse interno nosso de ter controle sobre isso, de não perder soberania dessa forma. Eu entendo a sua linha de raciocínio. Entende, mas não tem um pingo de respeito pela minha ideia. Não concordo de jeito nenhum, porque isso envolve um projeto de país, isso envolve uma mentalidade que a China tem e o Brasil não. E que a nossa elite não tem, porque ela é rica demais para ter estímulo para pensar. Claro, você quer mais grana a curto prazo, ou você quer perder essa grana agora e garantir um futuro brilhante, muito maravilhoso para toda a população do Brasil e não só para os seus filhos mais para frente. Baseado nas decisões que essa elite e nossa elite, tanto intelectual como política, toma, o que é que eles vão escolher? Eu tenho até preguiça. A nossa elite se diverte com as pessoas passando fome, porque não existe estímulo à geração de riqueza. Começou eu, otário. Faz sentido. Não, mas ainda assim a população passa fome porque ela ganha com isso. Eu não sei se ela quer ver o povo passando fome para a China ganhar com isso. Toda a construção do meu pensamento está baseada nisso. Que talvez eles demonstrem a austeridade para não perder uma coisa para a China que é muito dinheiro. E dinheiro ela sabe ganhar, né? Dinheiro ela sabe, e território ela sabe garantir. Bom, assim, eu tô sendo pessimista ao extremo e você tá sendo otimista de uma maneira que eu não consigo enxergar. Eu espero que pelo menos esteja no meio. Sim, a gente vai estar errado e vai ser alguma coisa aí no meio. Sim. Tomara muito que seja alguma coisa no meio mais pro seu lado. Mas que eu não acredito não. Cara, é dolorido ficar pensando nessas coisas e tentar prever o futuro do Brasil com as informações que eu tenho, sabe? Sei lá, vontade de fazer a mala foda. Vamos lá. Já vou, filha. Esse negócio de eu vou fazer minha mala e vou embora do Brasil. Olha pra esse mapa aí e fala um lugar onde tá bom de estar agora. Uruguai. Uruguai, é verdade. É perto. Não precisa atravessar o oceano, sei lá. Tem todas as vantagens do Brasil, assim, de ser um lugar pacífico e razoável. Tem um governo razoável, não é de extrema nada. Tem austeridade, tem droguinha liberada. Talvez o Uruguai nos salve, então. Talvez Não, olha o tamanho do Uruguai para salvar o Brasil. Não, calma. Talvez o Uruguai nos salve. Não, talvez o Uruguai nos foda, desculpa. Porque assim, se essa guerra engrossar, se a Europa for sufocada do jeito que eu tô achando que ela vai ser, talvez o Brasil seja destino de imigração massiva, como foi depois da Segunda Guerra.
E aí, agora que você falou do Uruguai, eu tô preocupado, porque talvez os ricos que poderiam nos enriquecer vão tudo pro Uruguai. E os fudidos venham tudo pra cá. Vão fazer o que fazem na Argentina lá, que você me contou. Ou talvez até continue morando no Brasil, mas coloca a grana no Uruguai e deu. Pronto, desanimei mais ainda do que eu já tava desanimado, mas eu acho que é isso que vai acontecer. Então, bem-vindo. Não precisa correr risco, não precisa atravessar o oceano nem nada, não. Tem lugares pacíficos, razoáveis. Eu gosto do Uruguai até porque é um governo, é uma população, um território muito pequeno, muito mais fácil de gerir. Uhum. Então até para esse pensamento que você, assim, se for para confiar no Estado, em um lugar pequeno é muito mais fácil, muito mais difícil você esconder dinheiro num lugar pequeno. Assim, literalmente. O que eu tava falando com a Vanessa lá, eu achei interessante, porque na Finlândia é mais fácil, né? Você paga caro, mas saber pra onde tá indo o dinheiro. Há 5 milhões de pessoas? E no Brasil é impossível, é simplesmente impossível. Cara, eu vou ter que ir, porque essa criança aqui tá impossível. Claro. Eu preciso cumprir as minhas promessas com ela. Divirta-se. Meu, obrigado pela disponibilidade, por esclarecer. E assim, eu não vim aqui para dormir mais tranquilo. Eu vim aqui para dormir mais informado, então cumpriu muito o propósito essa conversa. Perfeito. Espero que não tenha ninguém aqui querendo dormir bem. Então, vocês já conhecem essa conversa aqui que a gente tem há muito tempo. Não venham dizer que vocês não sabem o que rola aqui. É isso, é realidade dura. Sim. Valeu pessoal. Cara, um obrigado, abraço. Lucas. Abraço. Obrigado mesmo. Valeu.